que é digno de Nós estamos no nosso quinto elo e nós esperamos que nesses 12 dias, ao terminar, você se sinta renovado, se sinta inspirado, pronto para os desafios de 2021. Hoje o pastor vai falar sobre responsabilidade do cuidado. Isso aí. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 5, versículo 8. Se você não tiver como abrir agora, você abra depois. E vamos estar falando sobre um versículo que ele é muito importante, porque ele nos ensina muito e é um versículo muito forte. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Bom, eu queria partir esse versículo em algumas partes, que vai dizer que se você não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, está falando de você cuidar daquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho. Porque a sua família, são pessoas que Deus colocou no seu caminho. A sua família é para você lutar por ela, para você buscar coisas para ela. E quando fala de ter cuidado dos seus, são seus amigos, são pessoas que Deus colocou para você direcionar para o caminho dele, para você andar com eles o tempo que for necessário para que eles alcancem a salvação, para que eles alcancem o melhor de Deus. E a Bíblia fala que se você não faz isso, você está negando a fé. Quando você nega a fé, você está negando o nosso Jesus, você está negando o nosso Cristo. E o final do versículo vai dizer que você é pior do que o infiel. Você já parou para pensar do que é o infiel? Quantas vezes achamos que o infiel é quem comete grandes coisas, aqueles erros grotescos que alguns costumam mensurar tamanhos de falhas, mas não, se você não cuida dos seus, você é pior do que o infiel. Então você precisa ter muito cuidado, porque se você não cuida do seu, você vai ter a mesma consequência, ou até pior do que a consequência que os infiéis têm, Vamos lá então. Mas Jesus, como sempre o grande mestre Jesus, ele nos ensina que as coisas são possíveis. E ele nos ensinou como cuidar dos nossos, como cuidar dos nossos amigos, como cuidar da nossa família. Ele nos deixou a receita e nós precisamos apenas seguir aquilo que ele demonstrou o tempo todo como fazer, entendeu? Vamos lá falar sobre alguns passos. Um dos passos que Jesus nos ensina sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, como fazer, é perdoar. Perdoar é o primeiro passo de cuidado da sua família, de cuidado dos seus amigos. Quando aquela mulher estava lá para poder ser apedrejada, e aqueles homens, Jesus ele foi lá e disse que eles atirassem se eles não tivessem pecado, e eles não atiraram. Jesus ele foi lá e ele perdoou aquela mulher, ele disse: vai, não peques mais. Explicou para ela as coisas, mas ele liberou o perdão para ela. Quando Jesus estava naquela cruz, nos seus momentos finais ali, havia um ladrão do lado e ele se arrependeu. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo. Então Jesus nos ensina a perdoar. Só que nós queremos às vezes mensurar, nossa, mas é difícil perdoar porque o que a pessoa fez foi muito grave. É difícil, você fala para perdoar porque às vezes foi tão os errinhos pequenos, os amigos. Não, Jesus ele perdoou a todos que buscaram o perdão. E aí nós temos que ser parecidos com Jesus. E se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Jamais serei melhor que Jesus. E ele, sendo Jesus, ele perdoou aqueles que precisavam, aqueles que se arrependeram. E eu queria dizer isso para vocês. Para você conquistar a sua família, conquistar os seus, você precisa liberar o perdão. Porque quando você não libera o perdão, você é a pessoa que mais sofre com isso. Então o primeiro exemplo que Jesus nos deixa é esse. Em Efésios 2:10, Jesus vai dizer que nós somos a obra-prima dele. Quando ele fala que nós somos a obra-prima, ele está dizendo que foi ele que nos criou. Então que ele nos ama como obra-prima. E quando nós olhamos para a nossa família como a nossa obra-prima, como a minha família, os meus amigos, é o melhor de mim. Saiu de mim ou eu saí deles. Então houve uma criação de uma intimidade, de um laço que nós não podemos esquecer.
Então você precisa valorizar isso. Você precisa lutar por isso, porque é o seu melhor que está ali. E Jesus, ele fez isso, e ele nos ensina, quando ele te colocou, quando ele te formou, ele fez o melhor dele em você. Então você é a obra-prima de Cristo e a sua família, os seus amigos é a sua obra-prima. Outra coisa que nós precisamos entender, e eu vou citar aqui uma passagem, de quando Jesus ele chega na casa de Marta, e Lázaro já estava morto há 4 dias, ela diz: Jesus, você chegou tarde, ele já cheira mal, já há 4 dias que ele foi enterrado. E Jesus podia ter ficado estressado, né? E ter falado: você está reclamando, eu cheguei, eu vim aqui. Não, ele não fez isso. Ele entendeu que Marta estava reclamando com ele, mas que ela estava passando por um momento difícil. E isso se chama empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Quando uma pessoa falha com a gente, da gente pensar assim, o que ela está passando, será por que ela está pensando assim, dessa maneira, né? Às vezes ela está cega nesse momento, ou a dor dela é muito grande, e quando a gente tem empatia, a gente tem maior sensibilidade, e isso é legal porque a gente se fere menos também, né? E isso facilita a gente não se magoar, a gente não colocar isso pro nosso coração, e facilita a gente poder ajudar outra pessoa, que no lugar da gente criar uma resistência, a gente cria compaixão. Exatamente. Quando você entende o outro lado, assim como Jesus entendeu Marta, e depois Marta entendeu Jesus, que havia um propósito naquilo ali, às vezes Marta entendeu Jesus, foi mais fácil ela entender Jesus, porque Jesus entendeu ela. Isso. Não houve ele não rebateu ela, ele não se estressou com ela. Ele compreendeu o momento dela, ele teve empatia por ela, e logo depois ela conseguiu mais facilmente entender o motivo que ele chegou naquele tempo ali. Então entenda a sua família, meu irmão, entenda os seus amigos. Quando haver alguma coisa, tente conversar, tente compreender. Não vamos criar raízes de amargura antes de entender um ao outro, né? Outro ponto muito importante que Jesus nos ensina é a sustentar a nossa família. Ele nos ensina que nós precisamos pagar um preço por aquilo dali. Quantas vezes a gente quer ajudar um, quer ajudar o outro, que está tão longe, e não que seja um problema ajudar o outro, só que às vezes a gente ajuda o outro e esquece de olhar para dentro da nossa casa. Tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois, tem que caminhar junto. Não podemos esquecer que a nossa família precisa de sustento, que nossos amigos muitas vezes vão estar precisando de uma ajuda, e nós estamos olhando para tanto lugar e não conseguimos ver dentro da nossa casa, ao nosso lado, aquelas pessoas que precisam. Outra coisa que Jesus nos ensina, assim como ele fez com aquela mulher adúltera, quando aqueles homens queriam apedrejar ela, ele protegeu ela. Muitas vezes nossos amigos estão sendo atacados, nossos próximos estão sendo atacados na rua, as pessoas estão falando mal, e o que nós fazemos para poder ajudar? Muitas vezes a gente acaba falando junto, quando o nosso principal objetivo é defender. Não, isso não é desse jeito, isso foi assim, se você sabe. Ou falar: não, você precisa ouvir a pessoa antes. Não vamos fomentar alguma coisa contra a nossa família, aumentar o problema. Precisamos proteger os nossos, porque os que estão ao nosso lado, que são nossa família, nossos amigos, foi Deus que nos deu para cuidar. Então, se é Ele que nos deu, nós precisamos cuidar dessa proteção com eles, entendeu? E é importante isso, porque proteger não é passar a mão na cabeça. Não. Porque quando aquela mulher, né, ela pecou, Deus protegeu ela, mas o Senhor falou com ela: vai e não peques mais. Ele foi sincero, né? Outro ponto que Jesus nos ensina é que você precisa persistir com a sua família. Não importa o que aconteceu, não importa as coisas que já passaram, você precisa persistir no amor, persistir na oração. Não vamos desistir. Sabe por que não devemos desistir? Porque Jesus não desistiu de você. Jesus, ele acredita em você. Então, quem somos nós para desistir da nossa família? A Bíblia fala de um homem que na cidade dele, as pessoas não gostavam dele, as pessoas não acreditavam mais nele, porque ele roubou muito dos impostos. Jesus passa lá e fala assim: chama ele para poder ficar na casa dele. E lá eu creio que Jesus deve ter conversado, ensinado. Então Jesus não desistiu.
de Zaqueu. Então, quem somos nós para desistir de alguém da nossa família? Nós não podemos desistir. Precisamos lutar, precisamos ir atrás dessas pessoas, porque às vezes o que ela precisa é de um abraço, o que ela precisa é de um cuidado, é de ver que algum de nós se importa com ela. Então, persista. Então, Jesus ele nos deixou esses ensinamentos. Então, para você precisa perdoar, valorizar, entender, sustentar, proteger e persistir pelos seus, pela sua família, pelos seus amigos. Lembre que Provérbios diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, inclua eles naqueles que o Senhor colocou para você cuidar. Amém? A missionária vai estar orando por vocês agora. Feche seus olhos. Oh Deus, nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco, Pai, para ser nosso guia e para nos ajudar, Sim. Deus, a viver e a colocar em prática todos esses pontos. Pai, que a nossa família possa ser a nossa prioridade, né? Aqueles que não têm família, que têm amigos, ó Pai, que eles possam também cuidar dos seus. Nós pedimos que haja força em nós para começar às vezes do zero, para iniciar, ó Deus, coisas Sim, Deus. novas, para olhar para as pessoas de maneira diferente, para poder entender elas, para poder perdoar elas, ó Deus, para poder valorizá-las. Deus, que nós possamos ter essa mente, ó Deus, essa mente onde a gente tenha discernimento, de saber, ó Deus, que enquanto nós não valorizarmos a nossa família, nós não seremos dignos, ó Deus, de tantas coisas, porque a Tua palavra diz que nós seremos achados como infiéis, porque não cuidamos dos nossos. Nós não queremos isso nas nossas vidas de maneira alguma. Então nos dá sensibilidade, coragem, ó Deus, para começar de novo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso também é muito importante. Amém. Amém. Então, olha, reflita mesmo sobre esse tema, né? Ore pela sua família e não deixa mesmo, né, a sua família em 2021 em segundo plano. Tire um tempo para eles. A nossa família tinha o costume, né, de fazer nas sextas-feiras, a gente fazia o dia da família. Então aquele dia era pra gente ver filme, era pra gente passear, levar as crianças para almoçar. A gente deu uma paradinha, mas a gente já começou a voltar, né? Então é uma ideia que você pode fazer para você unir